Ele nasceu em 9 de maio de 1922, aqui em Atibaia, no mesmo ano em que aconteceu a inesquecível Semana da Arte Moderna no Brasil. Ainda jovem, sacudiu a cidade do interior com seu brilhantismo e talento. Mais tarde, ganharia o mundo. Escritor, poeta, cineasta, enfim, o homem dos 7 instrumentos, André Carneiro. Por conta da pandemia, estamos virtualmente realizando a live de comemoração da 7ª Semana André Carneiro. Boa noite a todas as pessoas virtualmente presentes. Nosso muito obrigada pela participação de cada um e cada uma aqui. E agora eu vou dar um oi para ele, que é o idealizador do evento, Márcio Zago. Boa noite, Márcio Zago. Boa noite. Boa noite, tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem, tudo bom? Tudo jóia. Então tá bom. Bom, é o seguinte, em primeiro lugar, a gente começa sempre pelos agradecimentos, né? Que a gente não faz as coisas sozinho. Então, eu fiz até uma lista aqui para não esquecer de ninguém, que são pessoas importantes, né? Que por elas a gente continuou, né? Pela ajuda que eles deram, né? Então, em primeiro lugar, ao Maurício, ao Henrique, à Lina, os familiares do André, né? Pela confiança que depositaram, né, no meu trabalho. Enfim, é uma responsabilidade grande, e então o primeiro agradecimento é para eles. Gostaria de agradecer também ao primeiro secretário de Cultura, quando eu propus, né, de fazer a Semana André Carneiro, que era o Otávio Fritoli, que era o secretário de Cultura, e o Charles Giraldi, que era o diretor de Cultura na época. E eles apoiaram, ajudaram bastante. O André veio para Atibaia, né, com passagem, né? Então, assim, foi um momento muito bacana que a prefeitura se envolveu bastante, né? E foi um início importante para a gente se animar, inclusive, a continuar. Então, eu agradeço aos dois, ao prefeito Saulo Pedroso também, que nas 6 edições passadas a gente teve apoio da prefeitura, né? Ao vereador Cata Preta, que na época foi em 2016, ele, através de uma lei, né, ele tornou a Semana André Carneiro oficializada, né, fazendo parte do calendário oficial da cidade. E aí as pessoas que contribuíram de alguma forma, o Silvio Alexandre, o Oswaldo Duarte. O Silvio Alexandre é o editor do André Carneiro, e ele também me ajudou desde o primeiro número, né, fornecendo material para o site, vindo para Atibaia para fazer palestra, enfim, está sempre envolvido. Uma pena ele não estar aqui com a gente, né, por problemas técnicos, né, eu não sabia que cabia só 6 pessoas, então eu convidei mais gente, mas não coube todo mundo hoje. O Oswaldo Duarte também, que ajudou bastante, é um estudioso da obra poética do André, né, fornecendo material para o site. Aí a Juliana, você, o Carlos Alberto, o Gilberto, o Nelson de Soval, que também sempre, de alguma forma, estão junto aí desde o começo. Ao Jornal Atibaense também, que na pessoa do Wagner, do Carlos Alberto, né, Baceto, e Luiz Gonzaga também. E, por fim, o Henrique Ventura, que é um amigo meu, um ex-aluno, que faz o site. E esse ano ele fez até o site sem cobrar nada. É um cara bem bacana que está sempre envolvido aí com as coisas do Garatuja, né? Bom, eu vou tentar ser rápido. É um pouco difícil ser rápido com as coisas do André, porque ele fez muita coisa. Mas, assim, só para dar um resuminho, né? O André acho que foi o artista de Atibaia mais importante para a cidade, pelo histórico dele de realizações, né? Ele tem um diferencial dos outros artistas, assim,
que ele foi uma pessoa que ficou na cidade mais de 3 décadas e contribuiu para a cidade, porque, em geral, o comum é o artista nascer numa cidade pequena e ir embora, né, para os grandes centros para poder desenvolver o seu trabalho, né? E o André é um dos poucos que eu acho que ficou na cidade boa parte da vida dele, produzindo aqui, muita coisa que ele produziu foi aqui em Atibaia, né, até os anos 70, ele produziu aqui. E trouxe para Atibaia também pessoas, Oswald de Andrade, Atibaia ficou conhecida, né, pelo trabalho do André. E acho que isso é outra coisa, quer dizer, a cidade, o histórico cultural da cidade está muito ligado ao histórico do próprio André, porque muito do que Atibaia tem se deve a esse período dele. Não que seja o único, que Atibaia é muito antiga, teve muitos outros artistas que contribuíram em diferentes áreas, né? Mas nesse período específico aí, de década de 40 até 70, é tudo ligado ao André, né? Porque ele trouxe para cá essa exposição, por exemplo, que está fazendo 70 anos, vieram para cá os modernistas mais importantes, né, que hoje são ícones da cultura nacional, ele trouxe para cá, né, Anita Malfatti, enfim, uma série de pessoas. Então, ele é um artista importante, eu até relacionei aqui um monte de coisa que ele fez, mas acho que eu nem vou ler, porque a gente atrasou bastante, e tem tudo no site, no blog, acho que está bem, assim, tem bastante coisa, né, para a gente começar a se inteirar das coisas do André. Eu ainda estou aprendendo também, cada ano eu dividi a semana em temas, assim, então cada ano é uma surpresa, porque essa exposição mesmo tinha pouca informação a respeito dela, como a maioria da população de Atibaia, né, e é incrível o que ele fez há 70 anos atrás. Então, é um artista que ainda a ser descoberto, né? Mas, assim, só pouca coisa, né? A Biblioteca Pública, por exemplo, a Joviano Franco da Silveira, foi ele que começou, né? Em 1948. Então, ele mais o Escapim, mais uma série de pessoas. Mas ele estava junto, quer dizer, a questão, por exemplo, da cidade ser turística, também tem a contribuição dele, porque ele foi secretário de Cultura e Turismo na década de 70, que era o Dr. Olavo, que era o prefeito, né? Então, essa questão ele trabalhou bastante, a questão da cidade turística, né? Ele fez um cartaz, inclusive Calina, na Pedra Grande, falando da cidade. Esse cartaz circulou o país, né? Então, ele é uma pessoa que contribuiu muito para a cultura local, né? Bom, aí falar um pouquinho da semana. A proposta da semana é de fazer um evento que todo ano a gente lembre, né, o nome do André e principalmente a obra dele. Então, e a ideia é juntar artistas, né, trabalhar nas quatro áreas que ele atuou mais assim, né, que é a fotografia, o cinema, as artes plásticas e a literatura. Então, a ideia da Semana André Carneiro era envolver essas 4 áreas com exposições, né, uma parte falando da obra do André e outra parte envolvendo os artistas aí da cidade, através de edital, de concurso, de premiações, fazer um evento anual, né? A gente ainda não conseguiu chegar aí, que assim, eu não tenho perna para isso, porque o Garatuja a gente não dá conta, precisa né, de uns recursos, precisa de infraestrutura, né? Eu espero que uma hora a gente consiga, através da prefeitura, né, que é o veículo mais adequado para a gente fazer isso. Mas a gente vai tentando. E aí, assim, desde 2014 a gente está fazendo a semana. Aí eu anotei algumas coisas que a gente já produziu, né, dentro desses 6º ano, né, esse é o 7º. Então a gente já fez o Expo Rua, que são painéis didáticos que a gente produziu, são 8 painéis que foram feitos no primeiro ano
que começou, né, a semana, porque o Centro de Convenções estava em reforma e a gente usou o espaço do CIEM. E aí ali não tinha como fazer exposição, tal, aí a gente criou um painel que é itinerante, a gente já levou esse painel para vários bairros aí da cidade, para FAAT, vários lugares, né? Então, que é um resuminho da obra do André, da semana, enfim. A gente criou o site, o blog, que tem bastante informação sobre o André Carneiro. A gente já fez 6 edições do caderno da semana, que eu chamo, o caderno é a materialização da semana. E a ideia é estar distribuindo para as bibliotecas, para as pessoas, né? É uma produção caseira, pequena, mas a intenção dela era futuramente conter, por exemplo, se a gente fizesse um concurso de poesia, em vez da gente fazer uma publicação cara do livro de poesia, a gente publicaria só nesse caderno, uma tiragem pequena, e quando tivesse um número maior de poesia, que tem uma qualidade maior, a gente tentaria fazer uma publicação mesmo. Mas, enfim, aí o caderno continuou, né? Já está no 6º número, né? A gente também já fez as compras, porque quando a gente começou a Semana André Carneiro, não tinha muito material dele na própria cidade. Mesmo a biblioteca que levava o nome dele, não tinha os livros dele. Então, a gente comprou em sebo, enfim, agora as bibliotecas já possuem, né, a maioria, não sei se todos, mas boa parte dos livros do André, as bibliotecas daqui já tem, né? Aí a gente já realizou 11 exposições diferentes, de fotografia, de capa de livro dele, enfim, uma série de coisas. 17 exibições de filme, 3 performances, uma mesa redonda, que foi na FAAT, 4 apresentações musicais, 2 recitais de poesia e uma publicação que é o encarte, que é esse encarte aqui que a gente produziu o ano passado, marcando 70 anos do jornal Tentativa. E a gente já atingiu com isso 3.000 pessoas, entre turistas, estudantes, porque eu faço esse trabalho, eu levo, né, as palestras que a gente faz, tal, eu faço um trabalho nas escolas, né, e o pessoal vai até lá, acompanha, enfim. E, por fim, eu vou falar do que a gente está comemorando esse ano, que é os 70 anos dessa exposição, né, que chamou Primeira Exposição Coletiva de Pintura de Atibaia, que aconteceu no Cinitá, há 70 anos atrás, que ele foi inaugurado também, né, em 1950, e um pouco depois, o André criou o Clube do Cinema lá, que a proposta era exibir filmes de arte, debater no final sobre o filme e tal. E para marcar o início dessa exposição, ele organizou essa exposição de arte, né, com os modernistas da época. Quem foi o curador, vamos dizer assim, foi o Aldo Bonadei, né, que trabalhou fazendo esse trabalho de trazer os trabalhos para cá. E aí, assim, só para citar alguns que vieram para cá, né? Oswaldo de Andrade Filho, Cícero Dias, de Cavalcante, Flávio de Carvalho, Milton da Costa, Anita Malfatti, Aldemir Martins, Sérgio Millier, Walter Levi, Lívio Abramo, Carlos Esclia, Bonadei, Geraldo de Barros, Lothar Charu, enfim, pessoas que fazem parte hoje né, da cultura, né, são ícones do modernismo brasileiro. E vieram para cá e fizeram uma exposição de originais, né, tinha gravura, fotografia, e não sei se tem registro disso, o único registro que eu sei que tem é a foto que tem ali no Tentativa, né, no jornal, que ele publicou, e ali dá para ver uns quadros, tal, mas é a única informação que eu tenho, assim, de registro fotográfico, né? Mas aconteceu no saguão, no próprio saguão do Cinitá, né? E aí deu muito bochicho, como toda a exposição de arte moderna deu bochicho, né? Muita briga, né? Porque
Em 1944, foi feita uma exposição de arte moderna em Minas, e causou polêmica lá, e 6 anos depois ele trouxe para cá. Então, se a gente pensar na época, a questão toda de velocidade de informação, tal, mas era super recente, né? O movimento modernista na época, em 1950 está em Atibaia, né? Hoje, 10 anos é muito tempo, mas uma cidade pequena, né? Tinha 20 mil habitantes. Então, foi assim uma coisa fantástica que ele fez, trazer todo mundo para cá. Acho que poucas cidades do interior têm esse privilégio, né, de ter tido uma pessoa que fez essa ponte entre a cidade e o resto do país, e até fora do país, né? Portugal, uma vez, escreveu num jornal de lá que Atibaia tinha mais cultura que em Portugal. Então, pelo trabalho que ele desenvolvia, né? Então, é isso. Aí, só para ilustrar, né, aqui em Atibaia também deu um bochicho grande essa exposição. O pessoal reclamou bastante que não era arte e tal. E aí, só para marcar, fizeram uma outra exposição que chamou Primeira Exposição Conjunta de Pintura em Atibaia, que aconteceu no São João Futebol Clube, só com os acadêmicos, né? Separaram. Aí eles fizeram um tempo depois e teve essa polêmica aí. Mas, enfim, aí essa exposição que veio para Atibaia, depois o Maurício encontrou o material, né, que está com ele, né, do André. Essa exposição foi para São João da Boa Vista também, ele fez uma palestra lá, foi a Dulce Caneiro, foi uma comitiva aqui de Atibaia que foi para lá, né? E, enfim, não vou me alongar mais, mas é isso. Outra coisa que eu estava esquecendo. Essa exposição, a gente ia fazer ela uma exposição física, né? Tentando reproduzir o que, pela data, né, da produção dos artistas, mais ou menos o que era essa exposição em Atibaia. O valor estético assim da época daria para ter, né? Mas com essa história da pandemia, tal, a gente está fazendo isso virtual. E aí quem está organizando isso é o Luiz Gonzaga, através da Câmara Municipal de Atibaia. Então, quem quiser acompanhar essa exposição, entra no site da Câmara. Do lado direito tem um íconezinho, né, da 7ª Semana André Carneiro. Aí clica ali, aí vai ter a imagem e falando sobre o artista e a relação dele com a cidade. Muitos desses artistas que expuseram aqui, eles já se relacionavam com a cidade através do Tentativa, fazendo ilustração ou produzindo. Por exemplo, o filho do Oswaldo de Andrade, anos depois, produziu aquele painel que está lá no Edmundo Zanoni, né, da Congado. Então, são pessoas que se relacionavam aqui com a cidade. Então, entra lá, quer dizer, esse material vai ser colocado em doses homeopáticas aí durante o tempo, né? O Luiz vai inserindo mais artistas e a gente vai acompanhando. Aí eu queria agradecer o Luiz também pelo apoio, né? Câmara, enfim. Eu acho que é isso. Obrigada, Márcio. Atibaia e o Brasil agradecem o seu empenho diante de um trabalho tão maravilhoso que é o trabalho do André Carneiro. Muito obrigada. As pessoas já estão comentando aqui, eu quero ler alguns comentários. O Silvio Alexandre, que esteve presente conosco aqui ano passado, obrigado por não desistir da Semana André Carneiro. O Aldilson Cunha, parabéns, Márcio. A Clélia Louvise, quanta história boa. E que frutos maravilhosos, né, a gente vem colhendo durante esses anos. Então, nosso muito obrigada, peço mais uma vez desculpas ao nosso público pelo atraso, mas são as peripécias da tecnologia. Aproveito para agradecer a ajuda que nós tivemos da Ana Luísa Calisto, nossa querida menina aí, já muito habilidosa nas lives, que me ajudou bastante aí com as tractanas tecnológicas. Beijo, Ana, muito obrigada.
E vamos dando sequência, então, à nossa live. Eu chamo agora o escritor Carlos Alberto Pessoa Rosa. Boa noite, Carlos, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Na literatura, Carlos Pessoa Rosa. Eu tirei o Alberto na literatura. Boa noite. Primeiro, agradecer o convite, né, de participar. Nós estamos participando praticamente em todos os eventos, né, desde que iniciou. Eu acho que a gente tem que sempre dar um voto para o trabalho, né, do Zago. Se não fosse o Zago, isso, na verdade, não teria nem iniciado e nem teria a continuidade, né, a riqueza que tem hoje aí, de arquivo, essa coisa toda. Para quem não me conhece, eu vou partir mais para uma informação na área de literatura. A minha amizade com o André Carneiro, ela vem da literatura. Eu milito na área, na prosa, na poesia, e trabalho também de literatura infantil. Qualquer referência a Carlos Pessoa Rosa, vocês vão encontrar, né, livros publicados, prêmios, essa coisa toda, né, para nós aproveitarmos esse momento mais realmente para entrar no trabalho do André Carneiro. A minha parte, a minha responsabilidade na live hoje, na verdade, é leitura de alguma coisa, algum trabalho do André Carneiro, e eu escolhi alguns poemas do livro que foi o Prêmio de Literatura Nestlé, ele foi premiado em 88, que se chama Pássaros Florescem, e que houve uma publicação também nos Estados Unidos, com uma tradução do Léo Barro. Na poesia, o André Carneiro ele tem alguns traços, algumas características, né, que fazem parte, de alguma forma, do trabalho dele. Dos poemas do livro, eu optei por pegar alguns poemas que trabalham a questão do desejo, né? O André Carneiro, ele trabalhava muito nessa zona, né, do eros, do sacro, do profano, e transitando de alguma forma com o cotidiano, dando uma outra dimensão aí para a questão do corpo e do cosmos, né, como vocês vão ver na leitura. Então, eu vou optar também por reduzir o tempo de leitura para que todos tenham, né, uma participação, né? Então, o primeiro poema, Grades Vermelhas. Disseca o pecado, nádega por nádega, cheiro axilas com pernas trêmulas. O resto do abraço eu perco com a boca seca do medo. Nenhum orgasmo se registra em cartório. A santa cobre o pubis de pétalas, meu sonho atravessa o inverno. O desejo, no caminho recolhendo beijos da freira, que olha pelas grades do convento. Beijo só não basta. O desejo é uma auréola. Posso tirá-la com os dedos como um arco-íris no céu molhado. O beijo só não basta. Quero recolher a alma inteira pela boca, armazenar o orgasmo em cantis no deserto. A vida é divertida. Invento primaveras, violo cada sarda, toco as faces do joelho, a fenda das axilas, nádega as curvas das nuvens do outono. Desenho o umbigo até as orelhas, o agora roçando à frente dos meus passos. Como deixar o bom senso, mesmo cotidiano, para ganhar uma loucura completa? Terra falsa. O desejo é um cão furioso que me arrasta. O avião pousa,
controlo o destino com os dedos. Já fiz quadros, cinema, hipnose, não posso me despir, diz um pensamento rouco. Minha vaidade é o monumento da praça, marco da ferrugem que eu valho. Mudo de assunto, esqueço. Este é o segredo. O lixo do pensamento cria montanhas de areia onde vivemos. A terra fofa onde piso é o caminho curvo que termina em meu peito. Meu navio nunca saiu do porto. Sou o oceano, dono do planeta, fabricando um Deus imperfeito. Fogo piloto. Amor. Acendo o fogo piloto. Ponho esta vasilha de pensamentos, preparo para rasgar meus atos, destilar temperos nesta caneta fálica. Um traço fino caminha pelas rugas cheias de momentos. Abro as minhas guelras, arranco escamas de prata do meu peito aberto. Um verso romântico em sânscrito traduzo dançando de joelhos. Amor, borboleta estranha, asas feitas com memória. Afio o punhal do espanhol, meu pai. Dou um salto marcial. Caio no berço molhado. O amor pousa de leve na testa alheia. Sorrio. Finjo que entendo. Estendo os dedos, corto as veias e pinto os lábios dela de vermelho. A resposta. Coloquei a bússola no teu umbigo, entre os seios e o púbis cor-de-rosa. É bom ser leve, em definitivo, seguir caminhos digitais, trincar o naco da maçã vermelha. O banco solicita urgente pagamento. Gasto os olhos nesta placa, imprimo dinheiro, introduzo no cartório o certificado da posse, metros quadrados de terra, raízes e medo. Diante da formiga, sou onipotente, mas não ouso levantar o chicote. Bando de pássaros em céu de outono, os pensamentos criam nuvens à minha revelia. O instante é agora. Sinto a sombra da causa desaparecendo. No cemitério dos elefantes estão polindo os marfins. Nativo perplexo, luto com a flecha. O espírito das águas tem seios empinados. Quando a lua cruzar a montanha sagrada, o amor e a morte beijarão minha face. Mergulharei no mar sem fim da resposta. E, para terminar, o poema que dá o nome ao livro, Pássaros Florescem. Floresço de pássaros, esta manhã de praia. Saio nu para rochedos ásperos. Bebo a vitamina nos cogumelos dourados, luz verde derramando as folhas. Cerro colunas de todas as pontes, submerjo estradas, arranco o ponteiro da bússola, vejo o meu perfil tapando estrelas. O inexplicável me abraça tão suavemente. Sou parte do mistério. Adormeço. É isso, gente. Maravilha, Carlos, parabéns, muito obrigada pela sua participação. Nós temos mais comentários aqui, eu vou dar uma lida neles. Nossa querida Marta Alvim, Márcio, parabéns por manter pulsante a obra de André Carneiro. Daniel Fernandes, feliz pela iniciativa. Ana Martins, divino. A Maria Aparecida Falkenbeck, a nossa maninha, coisa bonita. A Isadora Tito, agradeço a vocês, Garatuja. Márcio, a Isis está aqui também. Felizes demais com a postura e o posicionamento artístico, ético e político que vocês têm. E não seria diferente homenageando outro grande
artista André Carneiro. Continue mandando as mensagens e, na medida do possível, a gente vai lendo. Vitor Zago, que coisa linda! É isso aí, gente. Agora eu vou chamar o ex-prefeito de Atibaia, escritor Gilberto Santana. Boa noite, Juliana. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estou muito feliz de estar aqui por vários motivos, né? E eu estava pensando aqui de como as coisas. E depois da fala do Márcio, né, eu falei, nossa, gente, a maior parte daquilo que ele falou eu fui testemunha. Então, eu acho que eu vou me apresentar aqui muito mais como uma testemunha, Gilberto, só da vida e do trabalho. Para você se afastar um pouco, que o som está dando um pouquinho de interferência. Pronto. Então, depois da fala do Márcio, eu comecei a refletir que, com relação ao André Carneiro, eu sou muito, nesse momento aqui, eu sou muito mais uma testemunha. Então, vou falar de algumas coisas que eu vi, que eu testemunhei, que eu participei. Desde menino, eu frequentei a loja de ferragem do André Carneiro. Era um grupo de moças, de rapazes e moças, e que nós íamos lá aprender com o André as artes, na verdade. Pintura, literatura e etc. E tudo que eu sei hoje, o pouco que eu sei a respeito da arte, né, posso dizer que veio lá do André Carneiro. Com relação a essa exposição de pintura, essa exposição coletiva de pintura de Atibaia, essa primeira lá de 1950, só mais um pouquinho, que o Márcio se referiu. Beleza, aqui. Só para você se afastar um pouquinho, que o pessoal está falando que o som ainda está com problema. Bom, o pessoal está reclamando aqui que o som está com problema. Então, talvez se afastando um pouquinho fique melhor. Pode falar. Então, eu não sei se... Isso, ótimo. Que as pessoas aí... Então, eu dizer o seguinte, que tudo que eu vou dizer hoje aqui vai ser muito como uma testemunha. Uma testemunha falando sobre a vida e a obra de André Carneiro. Eu tinha muita coisa a dizer, mas eu fiz um resumo e que, com relação a essa semana, eu queria fazer um repto, eu queria fazer um desafio a vocês. Queria fazer um desafio a todos nós. Vamos montar em Atibaia uma semana, ou melhor, uma segunda exposição de pintura em Atibaia. Uma exposição coletiva de pintura. Vamos fazer. Você acha que nós teríamos condições de fazer? E como é que o André e o grupo do André fizeram lá em 1950? Então, pensando um pouco sobre isso, tentando contextualizar tudo isso, eu comecei a me lembrar que, quando eu entrei na Faculdade de Direito de São Paulo, em 1961, participava da Academia de Letras da faculdade. E fizemos um concurso na ocasião, e o André Carneiro, a convite meu, foi ser jurado. Foi analisar os trabalhos que concorriam. Sentamos, e ele analisou um por um, fez uma análise de um parecer de cada candidato, de cada trabalho de cada candidato. Não é? Aprendi muito com aquelas reflexões todas. E o André, agora que veio interessante, o André me contou que na juventude dele, ele frequentou o Centro Acadêmico 11 de Agosto. Frequentar o Centro Acadêmico 11 de Agosto significava estar junto com a cultura, conhecer pessoas. Eu imagino que isso tenha sido mais ou menos por volta de 1942, né, quando ainda
a questão da Semana da Arte Moderna ainda fervia em São Paulo e fervia na academia lá do Largo de São Francisco. Então, ele, ali naquele momento, ele teve a oportunidade. Gilberto, seu som ainda está ruim. Agora parou um pouco. Travou. O microfone está mudo aí. Você não quer dar uma olhadinha, apertar em cima para ver se ele volta? Vamos lá, os problemas técnicos acontecendo aí ao vivo. Enquanto o Gilberto vai arrumando o microfone dele lá, eu vou ler mais alguns comentários. Vamos lá, a Lúcia Rosa, André Carneiro, poeta incrível. A Lúcia Rosa de novo, Zago, espero que a semana siga por muitos anos, André Carneiro é inesgotável. O George Isaac, oi Ju, dá para ver que o Dr. Carlos inspirou-se no André Carneiro, inclusive com suas palavras. O Paulo Garcia, oi Ju, que saudades, um grande abraço, parabéns pelo seu trabalho. Um beijo para o Paulo Garcia, que é cinegrafista da Câmara Municipal. O Diego Torres, parabéns, Márcio Zago, pela luta para continuar um trabalho, mesmo sem apoio da gestão pública. Vamos lá, vamos tentar voltar com o Gilberto. O Gilberto saiu. Acho que ele vai tentar voltar novamente. Eu queria comunicar para vocês que esse trabalho nosso está sendo feito em parceria com o Asilo São Vicente de Paula, ao qual nós apoiamos muito os artistas de Atibaia. Eu vou deixar para vocês o telefone do asilo para que vocês entrem em contato lá com eles nesse momento tão difícil da pandemia, em que os idosos estão eventualmente precisando de alguma coisa ou outra. Então, o telefone do Asilo São Vicente de Paula, aqui de Atibaia, é 4412-3625. 4412-3625. Depois dessa pandemia também, o Márcio Zaga, o Garatuja, eu e alguns artistas de Atibaia se disponibilizarão a realizar oficinas lá no asilo, então convido novamente a todos os artistas de Atibaia a também participar desses eventos, enfim, dessas oficinas. Agora vamos tentar lá com o Gilberto. O Gilberto entrou de novo. Gilberto, tudo bem? Gilberto? Tá um pouco baixo. O que fazer aqui, não? Pode falar, vamos falar um pouquinho para fazer um teste. Então, eu dizia o seguinte, que... Isso, pode falar, joinha. Oi? Joia. Estava pronto qualquer atividade cultural que eles quisessem fazer em Atibaia, estava pronta. Então, nós temos muita dificuldade hoje para fazer contato com pessoas, tem um investimento muito grande, eles fizeram naturalmente. E por que foi escolhido o Cinitá? E não foi feito no Clube Recreativo Atibaiano, que era o local onde os grandes acontecimentos da cidade se faziam no Clube Recreativo. Mas foi feita no Cinitá. Por quê? No saguão do Cinitá. Porque o Cinitá, aquele prédio, acabava de ser inaugurado. Era uma expressão da época, usando uma expressão da época, era o coqueluche da cidade. Era a grande expectativa de Atibaia, era aquele prédio, aquele cinema funcionando. O que vai acontecer? Acontece que lá foi escolhido por causa disso. Era um saguão amplo, muito grande, posso dizer que era praticamente de frente da minha casa,
e eu acompanhava todos aqueles acontecimentos, e ali foi feita. No Sinitá também se fez, o Márcio já falou disso, no clube de oratória, o clube de cinema, o clube de oratória se fez. Então, ali passou a ser um centro cultural da cidade. Mas eu quero dizer o seguinte, que as exposições em Atibaia continuaram. Aquela foi a primeira, mas outros grupos fizeram exposições de arte, de pintura, em geral, etc. Eu me lembro que o prefeito Walter Graça de Oliveira, por volta de 1953, fez uma exposição que se chamava de arte moderna. Né? E eu quero dizer também que as críticas que a sociedade fez, isso eu presenciei, estou aqui como testemunha. Os adultos fizeram muita crítica, as críticas foram muitas com relação às obras que foram apresentadas, aos trabalhos apresentados, aos trabalhos expostos. Então, o que acontece? Houve uma celeuma muito grande, uma discussão muito grande. E eu quero contar até um fato aqui que aconteceu comigo, que eu era aluno, em 53 eu era aluno do Colégio Major, e nós tínhamos aula de desenho. Então, o que acontece? Em uma ocasião, a professora deu um trabalho para ser feito, que era a criação de um selo. Era um selo comemorativo do aniversário da cidade. E eu baseado naqueles quadros que eu vi, que tinha cubismo, aquele modernismo todo, que o povo chamava de psicodélico, né? Aqueles quadros psicodélicos, eu fiz um desenho, fiz um selo e apresentei. E eu posso dizer o seguinte, que eu quase fui reprovado, porque realmente o trabalho que eu fiz não era em consonante com aquilo que se ensinava na escola. Mas essa, então, é mais ou menos o que eu gostaria de dizer, o testemunho que eu gostaria de prestar com relação a essa exposição que nós comemoramos este ano, os 70 anos, né? O 70º aniversário. 7ª semana e 70º aniversário da exposição. Mas eu queria dizer o seguinte também, já estou aqui como testemunha, que eu estou falando sobre o André Carneiro, eu queria contar também 2 fatos que aconteceram, mais ou menos nessa época, que o André me contou. O André foi convidado por um chefe político da cidade para ser candidato a vereador. Digo mal. Ele não foi candidato a ser convidado a candidato, ele foi convidado para ser vereador. Porque naquela época, quando o chefe político chamava alguém, não era para ser candidato, era para ser vereador. Né? E que o André Carneiro se recusou. Né? Esse tipo de política ele não faria em Atibaia. De qualquer forma, eu acho que até foi uma pena, né? Porque o André seria um excelente vereador, como foi um excelente secretário da Prefeitura de Atibaia, da parte cultural. Mas eu queria dizer também que o André me surpreende. Né? Nós conhecemos as 1000 facetas do André Carneiro, mas uma me surpreendeu muito. Eu, conversando com ele já nos últimos tempos, em correspondência, que a gente se correspondia pela internet, e eu dizia que eu tinha lido alguma coisa sobre a história da cidade, de Atibaia, sobre a história de Atibaia, e que fui muito entusiasmado. Né? E achei muito bonita, uma história que vem lá de trás, né? Vem lá de 1500, 1665, tal. E me surpreendeu o André se mostrando um historiador, um profundo conhecedor da história da cidade. Então, nós tivemos a oportunidade de trocar ideias, sempre trocando ideias a respeito, e a grande discussão, né? Ele levantou a grande discussão que até hoje existe, quem foi que realmente fundou Atibaia. Se foi o padre Mateus Nunes de Siqueira, ou
ou se foi o Jerônimo de Camargo. Então, gente, era isso mais ou menos que eu queria colocar. E o desafio está de pé, né? Vamos fazer uma exposição de pintura em Atibaia. Vamos fazer a segunda exposição coletiva de pintura de Atibaia. Está lançado o repto. Muito obrigado. Desafio aceito, Gilberto Santana. Vamos aqui ler. Muito obrigada pela sua participação. Vamos ler mais alguns comentários. Aqui na live tem gente pedindo abraço, um abraço para o Elcio Lopes, meus amigos Elcio Lopes e Cristina Risso, lá de São José dos Campos. Um grande beijo para a Iete Rodrigues Reis. Olá, gente querida, Iete que está lá de Brasília nos assistindo. Rita Moura, parabéns, pessoal, parabéns, Márcio Emílio Zago, parabéns, Juliana Gobi. Um beijo, Ritoca, para você, nossa artista plástica aqui de Atibaia, Rita Moura. A Elci Monteiro da Costa, que participou brilhantemente o ano passado, com lindas performances. Muita história construída pelo André na cultura em Atibaia e mundo afora. Lindos poemas. Pena que este ano não temos as performances. Parabéns por mais esta semana. Como sentiria o André hoje entre pandemia e pandemônio? Ótima provocação, Elci. Rita Moura, ótima ideia. Então, vamos... Um beijo para você também, Eti. Beijão. Vamos dando sequência à nossa live e agora nós vamos falar com Paulo Urban. Boa noite, Paulo Urban. Boa noite, Juliana. Tudo bem com você? Claro, imensamente feliz de estar aqui com vocês, né? Vamos falar sobre o André? Sim, e na presença dele, inclusive. Primeiramente, levar meus agradecimentos ao Márcio Emílio Zago por essa idealização e essa realização, né? Um ideal realizado já há 7 anos, em homenagem à memória dessa figura extraordinária que é o mestre André Carneiro. E agradeço a você também, querida, pelo convite aí, para organizar isso aqui tudo, né? Essa coisa técnica aí, em que todos nós possamos estar assim, irmanados e na presença do André e também de um dos seus filhos aí, que daqui a pouco vai falar, que é o Maurício, né? Obrigada. Outro amigo de coração. Bom, a minha ligação com o André... sim, antes de falar da minha ligação com o André, dizer ao Márcio que desde que quando começou essa semana, André Carneiro, ele estava vivo, né? A primeira semana contou com a presença do próprio André, aí foi no ano que ele viria a falecer, em novembro, foi em 2014. Então, desde aquela primeira semana que eu fico namorando aí a possibilidade de participar de uma semana André Carneiro. E aí houve por bem que nessa 7ª semana pudéssemos fazer uma apresentação. Eu tinha preparado até uma palestra, uma conferência, enfim, que a ideia seria falar sobre o fantástico e o erótico na ficção e na poesia do mestre André Carneiro, né? Mas não vamos poder fazer isso em função da pandemia e do coronavírus, e estamos fazendo aqui o que é possível com aquilo que a gente pode, né? E com amor, claro, que é o mais importante. Então, vou ser bem breve, falar alguma coisinha, dizer que eu conheço o André, foram 3, basicamente, as ligações principais que nos uniram. A primeira foi o coração e a alma, né? A segunda foi por meio da literatura, evidentemente. Eu me apaixonei pela poesia e pela prosa do André, e pela pessoa dele, pela prosa viva, né? Porque ele conversava comigo, era um grande amigo. E a terceira grande ligação vem da parapsicologia, que, aliás, foi na ordem das ocorrências a primeira. Porque tudo começou em 1987, eu não sabia nem do André Carneiro, não sabia quem era esse moço aí. E eu fui entrevistado por um jornal de bairro aqui de São Paulo, sobre parapsicologia, porque eu era um médico que estudava umas coisas meio fora do comum, né? Eu vivia andando em casa assombrada para ver poltergeist, fazendo estudos de hipnose, casos de clarevidência. Eu gosto de fantasmas, né? Eu caça-fantasmas brasileiro. E aí o jornalista que veio nos entrevistar, que era o Pablo Villarrubia, Mauso, no espanhol, quer dizer, brasileiro de nome espanhol, fala espanhol muito bem, família espanhola,
era amicíssimo do André. E ele foi lá falar, André, você precisa conhecer o Paulo, porque ele é do seu time aí, negócio da parapsicologia, né? E o André ficou mesmo muito interessado em saber quem era esse maluco estudante de medicina que fazia essas pesquisas, porque o André foi um dos precursores, pouca gente sabe, da parapsicologia aqui no país. Quando o Joseph Banks Heine começava os seus estudos lá na Carolina do Norte, na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, o nome importante, o Carl Gustav Jung, por exemplo, chegou a propor o nome dele para o Prêmio Nobel de Ciências, né, de Física. Então, o André Carneiro, ligado com tudo que acontecia de up-to-date, né, atualizadíssimo com tudo que acontecia no mundo em termos de ciência, ciência de ponta, ele foi um dos maiores conhecedores do assunto, até porque os contos de ficção científica dele, quase todos eles estão permeados por fenômenos parapsicológicos, tem que conhecer bem o assunto para não escrever bobagem, né? E o André passou a ser, então, aproveitando esse conhecimento científico dele, soube colocar isso muito bem nos personagens, nas situações, nas coisas que ele cria, cujas explicações, muitas vezes, o leitor só vai encontrar e vai entender o texto dele por detrás de mecanismos que a parapsicologia também, com esses fenômenos, se interessa. Então, isso está muito rico na ficção do André. Para fazer ficção científica, não pode escrever besteira, sabe, Juliana? Tem que estudar a matéria, né? Tanto é que havia até um personagem, uma vez lá, que precisava ter uma doença gravíssima, muito rara, e aí ele veio me consultar, né, em termos, assim, de quadro, olha, eu preciso de um quadro neurológico que deixa o paciente assim, 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 você conhece alguma coisa? Aí eu falei, André, que difícil. Aí eu fui pesquisar, né, conversei com meus professores, encontramos lá uma patologia raríssima, e ele pôs lá no livro dele, com nossa consultoria técnica, né? Então, não é fácil fazer ficção científica, não. Tem que conhecer a matéria muito bem, além de ser um grande escritor, e o André era tudo isso ao mesmo tempo e fazia com galhardia tudo isso, né? Muito bem. Aí aconteceu o seguinte, uma coisa curiosíssima, que eu quero contar um caos aqui. Tem que ser breve, né? Então, vou tentar ser breve o máximo que puder, sem perder a elegância da história. Eu, quando fazia... Então, isso em 1987, era quarto-tenista de medicina e estudava parapsicologia, ficamos amigos. O André, ele tinha 65 anos na época, meu pai nasceu em 39, o André é 22. Então, eu também projetava nele muito uma coisa de pai, assim. E isso veio a se confirmar ao longo da vida, porque ficamos amicíssimos. E ele também dizia, você é meu terceiro filho, é o Maurício, o Henrique lá, e você também, né? E eu sempre muito honrado e emocionado com essas coisas. Bom, lá na minha especialização em psiquiatria, havia um caso bastante complicado, nós não sabíamos se era uma histeria de uma paciente, um quadro orgânico, e eu me lembrei que o Charcot, o Jean-Martin Charcot, lá no hospital da Salpêtrière, na França, em Paris, uma vez houve uma reforma lá no hospital e precisaram colocar as pacientes psiquiátricas, eram mulheres, com as epiléticas, por questão de geografia do espaço físico, estava tendo uma reforma. E as histéricas começaram a desenvolver epilepsia com grau de perfeição, porque elas viam as epiléticas tendo crise e também tinham crises que ficava depois difícil saber o que era histeria, o que era epilepsia orgânica. E nós estávamos com um caso escabroso lá no Hospital do Servidor Público Estadual, por onde eu fiz a minha residência médica, em psiquiatria, e numa discussão de caso de uma paciente lá, eu cheguei a propor para os meus professores, havia ali professores psiquiatras e psiquiatras que também professavam psicanálise, né? Falei, olha, precisava a minha ideia, eu estudante, imagina, estudante não, já formado em medicina, mas fazendo minha especialização, né? Residente médico, né? Eu falei, eu acho que precisava fazer uma hipnose nessa paciente. Eles me olharam como se eu estivesse falando um nome completamente demoníaco. Não, isso não pode, não fale isso aqui nesse serviço, isso é misticismo, isso é bobagem, hipnose não existe. Até essas bobagens eu escutei de pessoas que eu fiquei impressionado, porque eram médicos acadêmicos, alguns com prêmio, titulação, professor doutor, psicanalistas, não sabiam o que era hipnose. Hipnose que eu aprendi com quem? Com André Carneiro. A minha hipnose clínica eu aprendi com André Carneiro. A André Carneiro é o autor desse livro aqui, ó. Um dos livros dele, que não tem a ver com literatura, embora seja muito bem escrito, é O Mundo Misterioso do Hipnotismo, editado pela Edarte em 1963, né? Me parece que é junto com o primeiro livro de contos dele, também o Espaço Pleno, que é o segundo de poesias, é por essa época. Um livro precioso, embora um livro fininho,
Um livro que é uma joia rara, que eu encontrei isso aqui, o André me deu, pegou da biblioteca dele e me deu, tem uma dedicatória aqui. Para o Paulo, vamos ver se aparece, né? Para o Paulo, como, tá difícil, aí, como começo de conversa, André Carneiro, ele me deu isso aqui em 91, justamente, eu fazia a residência médica, estava me especializando. Aí, não fale sobre isso aqui, falaram para mim meus professores. Bom, fomos para a reunião clínica, cada um lá, depois que o paciente se apresenta, a gente discute o caso. Eu, como era o residente responsável pela paciente, o doutor Carol Sonerreich, chefe de serviço, pergunta assim para mim, e você aí, que é o responsável pela paciente, o que você propõe, Paulo? Eu falei, olha, professor, só quer saber a minha opinião? Eu não tive medo dos meus professores, falei para o chefe do serviço. Eu acho que devia, se for possível, me permitirem, eu gostaria de tentar fazer hipnose clínica no sentido de elucidação diagnóstica. Aí ele pega e fala assim para mim, e você conhece hipnose clínica? Eu falei, um pouquinho, né? Eu estou treinando, estou aprendendo. Ele falou assim, porque o melhor livro escrito por um brasileiro sobre o assunto é o livro do André Carneiro. Aí todo mundo ficou assustado que o professor conhecia o assunto e conhecia o livro do André Carneiro. Aí acabou a reunião, ele me chamou, vem aqui, Paulo, você conhece o André Carneiro? Está lendo o livro dele da onde? Eu falei para ele, pois é esse livro mesmo que eu estou lendo, eu conheço o André Carneiro, foi com ele que eu aprendi hipnose. Aí ele disse, pois então tente, faça isso com a paciente, é uma possibilidade de tentar entender melhor o caso. Bom, aconteceu que no dia seguinte, todos os professores que tinham me esculhambado estavam atrás de mim para saber que livro era esse, querendo tirar cópia, fazer xerox do livro. Imagine, né, que coisa. E o professor, Dr. Carol Sonerreich, um romeno, me chama e fala assim, você conhece o André Carneiro? Eu falei, conheço. Pois olha, leve um grande abraço para ele. Você imagina, eu sou romeno, ele é romeno, né? Quando houve a invasão soviética, ele se autoexilou, fugiu, foi para Paris. E Carol Sonerreich ali, ele coabitou apartamento em Paris com Albert Camus, né? Enquanto Camus escrevia A Peste, estamos vivendo uma hoje, eles estavam lá trocando figurinhas. Depois, Carol vai para a Inglaterra e ele desenvolve a sua tese sobre encefalopatias, as questões das psicoses funcionais, com base orgânica ou não, por isso funcional, né, quando não tem base orgânica, e ele resolve colocar como exórdio da tese dele, como texto de introdução, poemas do André Carneiro, que ele conhecia porque já era traduzido, as poesias do André, em Paris. O André já estava traduzido lá, aliás, o André é traduzido em mais de 30, 40 línguas. Então, o Carol era fã do André Carneiro lá na França, o romeno, professor de psiquiatria, antes de conhecer o André. Quando o Carol chegou aqui no Brasil e se tornou chefe do serviço de psiquiatria, isso foi no ano de 1965. Foi o ano que eu nasci. Então, quando eu conheci o professor Carol, eu tinha de vida o que ele tinha de chefia do serviço. E ele conta assim para mim que em 66, 67, agora não vou lembrar a data, ele foi a uma Bienal de Artes e ele encontrou lá uns quadros muito diferentes, porque não eram pinturas, eram líquidos imissíveis. Líquidos que são de diferentes densidades e cores, porque o André Carneiro colocava corantes nesses líquidos, e a pessoa podia fazer mexer no quadro. Conforme mexia no quadro, colocava numa posição ou outra na parede, aqueles líquidos todos se misturavam e depois se desmisturavam, porque eram densidades distintas que não se deixavam penetrar uma na outra. Não podia aglutinar, né? E o Carol ficou brincando com aquilo. O nome da obra eram Pinturas Dinâmicas. Pinturas Dinâmicas. Aí o Carol pega e vai olhar quem é que fez. Era André Carneiro, que também era um artista plástico, além de ser fotógrafo, ensaísta, parapsicólogo, escritor e etc., né? Cineasta. Aí Carol pega e fala assim, olha, isso aqui que é fantástico, do André Carneiro. Aí ele olha para o lado, que é um senhor ali, que era o André, que estava expondo a obra na Bienal, e fala, é você o André? Ele fala, sou eu. O Carol começou a chorar e abraçou o André. Eu usei texto seu na minha tese de doutorado, André Carneiro, como é que eu não encontrar você aqui? Que coisa maravilhosa. E o Carol pega e faz um elogio assim, doutor Carol, que é isso? Nossa, e eu começo a conversar e fala, estava um dia de frio, ele usava um sobretudo, ai, que sobretudo bonito. O Carol tirou o sobretudo e deu de presente para o André. O André, não, eu não posso aceitar. Não, é o mínimo. Fica com ele para você. Eu sou devedor da sua obra.
E eu conheci esse sobretudo, uma vez o André deixou até eu vestir sobretudo, assim, que é do Dr. Carol, que acompanhou ele muitos anos, até a vida toda, esse sobretudo durou pra caramba. Então, o que eu acho que eu posso ir encerrando por aqui, porque tem muita coisa para contar. Eu sou amigo do Carol, né? Amigo do Dr. Carol e amigo do André Carneiro. Aí o André Carneiro, o Carol está vivo ainda, ele deve estar com quase 100 anos. O André Carneiro, ele passou a ser uma pessoa que começou a frequentar minha casa. Minha campainha está quebrada há 30 anos. Ele, com 70 anos, ele aparecia aqui dentro, que ele pulava o portão, porque também ele fazia yoga semanalmente. Um homem de uma capacidade, de uma perfeição física, né? Ele tinha muita saúde, ele se cuidava muito bem em termos de saúde, tanto é que foi longevo, viveu 92 anos, né? 94, 92. E ele, às vezes, aparecia aqui em casa assim de surpresa. E frequentava a minha casa, trazia aqui excelentes pessoas, que eram os amigos dele. Eu sou homenageado por ele em alguns lugares, num deles, 2 vezes, que é o livro Confissões do Inexplicável. Aqui tem 2 contos em que eu sou citado. Num conto chamado A Loucura Controlada, um personagem aí é o Menino Urbano, sou eu. Ele falou: Paulo, você me permite colocar Menino Urbano no nome do personagem? Eu falei: por favor, André, é uma honra. E num outro conto mais para frente, que é o Confesse a Verdade. Ele cita eu e a mãe da minha filha, que na época nós já tínhamos uma menina pequenininha, que também, quando cresceu, eu fiz questão de levá-la para Curitiba para conhecer o André, para saber quem é essa pessoa que é, para mim, que nem um pai, e, ao mesmo tempo, eu achei muito importante apresentar a minha filha para ele, porque ele também foi amigo do meu pai, a ponto de que chegou, com meu pai nós fizemos 3 livros juntos, né? Meu pai e eu fizemos 3 publicações, a primeira delas foi um livro que já está esgotado, D. Pedro I, Estranha Personalidade, e esse livro tem prefácio do André Carneiro, que deu vários conselhos aqui para as nossas produções literárias. Então, acho que é isso que eu queria dizer nesse momento, que tem pouquíssimo tempo. Fica, quem sabe, se for possível aí, se o Márcio deixar, quando houver a 8ª semana André Carneiro no que vem, a gente volta e vai para Atibaia de corpo e alma presentes para podermos falar aí um pouquinho mais, com mais tempo, fazer essa conferência que ia ser desta vez feita e não pôde fazer por conta da pandemia, né? Então é isso, bem, acho que era o que dá para falar nesse tão curto espaço de tempo a respeito dessa alma maravilhosa, grande escritor, poeta de primeiríssima linha, que é o André Carneiro. Então, falou aí de São Paulo, o 3º filho do André Carneiro, Paulo Urbano. Vamos ver se nosso próximo convidado vai concordar com isso. Não sei, o que você acha? Obrigada, Paulo. Boa noite. Um beijo para a Glorinha Martins e para o pessoal lá de Goiás, que está ligadinho aqui na live. Um beijo para o pessoal do Rio de Janeiro, Glorinha Diniz. Um abraço, Josué Fernandes, que vivência legal a iniciativa dessa live. A Maria Aparecida Falkenbeck, de novo, adorável esses causos. O Vitor Zago, dava para ouvir esses causos por horas, dava mesmo, viu? Obrigada, gente, muito obrigada por assistirem a live aqui com a gente. Agora eu chamo uma pessoa muito especial para o André, o filho dele, Maurício Carneiro. Boa noite, Maurício, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Juliana? Tá me ouvindo bem? Ouvindo bem, Maurício falando aí da gelada Curitiba. Então, primeiramente eu queria agradecer o convite, é uma grande honra participar mais uma vez da famosa Semana André Carneiro. Agradecer a todos vocês, ao Márcio, ao Gilberto, ao Paulo, e, enfim, todos que direta e indiretamente têm colaborado para divulgar a obra do meu pai. E isso me deixa muito feliz, porque ele se foi, mas continua vivo, né, através da sua obra na cabeça das pessoas e promovendo a arte e, enfim, as emoções humanas que nele era muito forte. Eu tive a oportunidade de conviver intensamente com ele nos últimos 15 anos da vida dele, porque ele veio para Curitiba morar perto de mim,
por causa de um problema de glaucoma muito sério que ele teve. E eu acompanhei ele, então, diariamente. A gente almoçava todo dia junto, a gente ia a lugares e museus e todos visitar amigos, etc. e tal. Então, eu tenho muita proximidade com ele, e tudo que eu falar dele até é suspeito, porque é envolvido em muita emoção. Eu vou ser breve também, não quero me prolongar. Eu não domino as palavras como vocês aí, como o meu terceiro irmão, Paulo, e a minha área são os sons, a música. Então, eu vou apenas ler um poema que eu escolhi meio ao acaso, porque a obra do meu pai é tão grande, e inclusive tem uma obra inédita muito grande, e eu estou aqui com um pequeno calhamaço que tem seis livros. E eu falei, eu vou abrir aqui, vou assim ver, lendo aos poucos, e o que me impressionar eu escolho. E eu acabei escolhendo um aqui mais ou menos curto, e eu vou ler então para vocês, e depois eu vou tocar uma música. Eu já explico da música. A poesia então chama-se Feito de Carbono. Baratas confiam no calendário para tomar conta da Terra. Kafka e os dinossauros serão vingados. Quem inventou a pólvora foi um mandarim ciumento dos espelhos guerreiros de Arquimedes. O meteoro acaba de ferir a Terra. Centauro envelhece milhões de parsecs. Crio o palco, afino o instrumento, embora em seu ouvido notas soem diversas. Gotas correm lá fora, seco e puro entra no quarto o som de antigos regatos. Cavalguei neutrinos, sou carbono forte e frágil. Aliso suas sardas, esqueço as estrelas. Construo uma casa, amo e pereço. Sou só memória na curva do tempo. Maravilha. E Maurício, então, posso fazer uma pergunta para você? Claro. Eu sempre tive essa curiosidade. Qual era a relação do André com a música? Então, é interessante porque, na verdade, meu pai ele nunca tocou nada, nunca teve nenhuma formação musical, vamos dizer assim, propriamente dita, né? O que eu me lembro que em casa tinha uma coleção de LPs, né? Bastante considerável, nada assim fantástico, mas uma seleção de estilos variados, jazz, música erudita, música popular. Então, eu me lembro até de a Sagração da Primavera de Stravinsky, que tinha lá, a gente ouvia bastante, e era um dos compositores preferidos do meu pai. Por isso que eu vou tocar uma peça para clarineta solo, que é o primeiro movimento das 3 peças solo para clarineta solo. Mas eu vou tocar com a clarineta baixo, que também é conhecida no Brasil como clarone, né? Então, mas a ligação com meu pai era simplesmente com música, era assim, ele era um amante da música, mas nunca estudou assim profundamente. O clarone é esta coisinha pequena, meiga, leve e é o irmão mais grave da clarineta em si bemol, né? Ele soa 1/8 abaixo da clarineta. Então eu vou tocar a primeira peça de Igor Stravinsky. Ela, inclusive, ela é meio soturna assim, porque ela é polirrítmica, ela não repete nenhum compasso igual, ela dura 2 minutos, fiquem tranquilos, e ela é meio desses tempos aqui agora. Assim. Depois, se vocês gostarem muito, eu toco outra. Mas essa aqui, então, vamos lá. Vamos lá, então. Tá, eu vou fazer algum barulhinho aqui só para ver se tá bom o áudio. Dá para ouvir bem? Então, vamos lá.
Finito. Maravilha, maravilha. Olha. Bálsamo, inclusive as Oi. pessoas aqui estão mandando um grande abraço para você, a Elce. Que bom, Maurício, poder ver e ouvir você tocando. Maravilha, fico muito feliz, Elcio, obrigado. E como é que tá o áudio aí, tá bom? Tá ótimo. Certo, certo. Vocês querem mais uma? Você acha que dá tempo ou não? Lógico. Tá, então é o seguinte, eu vou tocar então a última. Também é uma peça original para clarineta, e eu vou tocar no clarone. Considera-se, então, que se torna um pouco mais difícil, porque o instrumento é maior, os movimentos são maiores, a coluna de ar é maior, é tudo mais complicado. Então, eu peço perdão aí a algum clarinetista que estiver ouvindo. Enfim, a peça chama-se Arlequim, que é o personagem da Comédia dell'arte, né? Composta por Louis Cahuzac, um compositor francês que foi um excelente clarinetista. Ele nasceu em 1880, morreu em 1960, mas tem uma obra bem moderna, bem arrojada. Então, aqui, ele demonstra mais ou menos os humores do Arlequim. Ele trafega entre uma coisa meio irônica, alegre, e uma coisa mais melancólica, sempre jogando com essas duas emoções. Tá? Arlequim, então, de Louis Cahuzac.
Maurício, muito obrigada pelo seu talento, pela sua participação aqui hoje, viu? Obrigado a vocês, queridos. Foi muito bom e adorei todos os depoimentos e estarei disponível para qualquer, enfim, busca, procura, interesse pelo André. Pode divulgar meu e-mail, o Márcio deve ter, talvez até lá no site. E estou aqui aberto de coração para tudo que tiver o André Carneiro como foco central. Um beijo grande para vocês todos, muito obrigado. As pessoas estão te parabenizando aqui, a Marta Alvim, maravilha, parabéns, Maurício. A Maria Aparecida Falkenbeck, espetacular, parabéns pelo talento ímpar. O Vitor Zago está muito bom, pode tocar mais. Todo mundo, a Elcia, a Rita Moura, a Kátia da Costa Girardelli, todo mundo aqui mandando maravilha. Um abraço para você. Agradeço de coração a todos vocês. Obrigada, nós agradecemos também. Boa noite. Uma boa... E vamos, então, encerrando a live da 7ª semana, André Carneiro. Agradecemos novamente a presença de todas as pessoas, virtualmente. Novamente, aqui, reitero que nós estamos fazendo essa live em parceria com o Asilo São Vicente de Paula. Procurem o asilo, procurem saber das necessidades dos nossos idosos, e vamos ficando por aqui. Salve André Carneiro e essa grande obra. Um grande abraço virtual. Até mais.